de nós. Isso me traz alegria no coração e eu fico muito agradecido aqui ao Fernando desse convite, né, dele ter feito para mim. Então eu queria abrir a Bíblia com vocês. Não sei se vocês têm a Bíblia aí, mas eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Se você tem, você pode abrir também no Evangelho de João, tá? Evangelho de João, no capítulo 2. E nós vamos hoje meditar no primeiro milagre de Jesus. Esse é o professor Kleber, nesta noite do dia 11 de outubro de 2024, exatamente. Vamos meditar então no primeiro milagre. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, digamos assim, o pontapé inicial para o ministério de Cristo aqui, enquanto esteve conosco na terra, certo? Mas antes de nós aqui entrarmos na Bíblia, eu queria trazer para vocês algumas estatísticas. Olha, é de comum entendimento de que as famílias elas têm sofrido muitos ataques de diversas maneiras, de diversas correntes. A família tem sido muito atacada pelo nosso principal inimigo, né? E uma pesquisa feita nos Estados Unidos diz que a cada 100 casamentos, 60% ou 60 deles terminam em divórcio. 35% não se separam por falta de coragem, certo? 3% são suportáveis e dos 100 casamentos, somente 2 são felizes. Que triste estatística, né? Vou repetir para vocês. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da América, eles constataram que de cada 100 casamentos, 60 terminam em divórcio. Então resta aí 40, né? Dos 40, 35 desses não se separam porque não tem coragem. 3 desses casamentos, ou 3%, se suportam e apenas 2 são felizes. Qual é a razão então desses números alarmantes? Eu então quero entrar agora no texto bíblico com vocês, Evangelho de João, capítulo 2. Nós não podemos de maneira nenhuma estudar, ler a Bíblia sem nós orarmos. Então, assim mesmo como vocês estão, a gente vai fazer mais uma oração pedindo a bênção de Deus por esse momento aqui, tá bom? Você pode fechar os seus olhos se você quiser, se não, vamos apenas nos colocar em reverência. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, por esse privilégio de podermos livremente estudarmos a Tua Palavra. Estamos aqui num ambiente tão gostoso, debaixo de uma árvore, com o frescor da noite, sentados, Senhor Deus, querendo ouvir a Tua voz, querendo aprender do Senhor. Te pedimos que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso instrutor, que nessa noite fale ao nosso coração, nos fazendo nos aproximar mais de Ti, conhecer mais do Teu amor e dos planos que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão também, Senhor Deus, de forma indireta, ouvindo essa palavra, sejam eles alcançados por Tua graça, por Teu poder, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos aqui ao texto. Capítulo 2, a partir do versículo 1 do Evangelho de João, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei-as de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado da água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E aí no versículo 11 diz assim:
Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram neles. Eu queria dizer para vocês que nos países de cá, os países latino-americanos, né? A gente falou aqui das estatísticas lá nos Estados Unidos, mas aqui do lado de cá a realidade não é muito diferente, não. Talvez as estatísticas mudem um pouco, aumentem, né, ou diminuam em alguns aspectos, mas seguem na verdade o mesmo parâmetro de divórcio, de separação. Mas eu pergunto para vocês nessa noite, por que será que a grande maioria dos casais, dessas famílias que se formam, fracassam? Chegam então ao divórcio, à separação, né? Às vezes o fracasso não se torna público, as feridas são ali causadas internamente, e o esposo ou a esposa vai levando isso, entra numa rotina. Existem outros aspectos interessantes que eles merecem ser mencionados. Esses 100 casais aqui, é interessante que eles chegam no dia do casamento desejando ser felizes. Ora, ninguém se une a uma outra pessoa querendo ser infeliz, né? Já tendo na cabeça a data de separação. Por exemplo, eu me uni àquela criatura ali que está comendo biscoito, né? A bichinha está gestante. Quantos anos atrás, amor? 17 anos atrás. E foi uma festa maravilhosa, né? E louvado seja Deus que nós estamos até hoje já 20 anos juntos. Queremos passar por toda a eternidade, assim Deus nos permita. E se não, se a morte não vier a separar-nos, certamente nós estaremos na eternidade juntos. Mas olha só, desses 100 casais que estão ali na estatística, todos eles chegam ao altar, digamos assim, querendo ser felizes, não é? Se amando. E aqui eu tenho uma lição interessante, né? Se todos chegam lá se amando, querendo ser felizes, isso me diz uma coisa: que para se manter uma família, se manter um casamento, não é apenas, digamos assim, eu não diria necessário, mas um casamento não se faz apenas de amor e de felicidade, existe algo mais. Porque se esses casais chegam lá felizes e se amando, e se lá na frente acabam se separando, é porque algo não foi suficiente. Onde estão, por exemplo, os sonhos que se levantam, né? Talvez eu fale para alguém aqui nessa noite que me escuta de forma indireta, ou para alguém que está aqui e luta, né, dentro do seu lar para poder manter o seu casamento. Mas eu queria analisar com vocês então aqui o texto que nós lemos do Evangelho de João, certo? Há algo que me chama a atenção, que é tão importante, porque olha só, os noivos, eles pensaram em se casar, eles organizaram o casamento. Estou me referindo aqui aos noivos do texto bíblico que nós lemos, certo? E aí eles convidaram algumas pessoas. A Bíblia diz que eles convidaram Maria, a mãe de Jesus estava lá, mas eles tiveram uma excelente ideia, meus amigos. Sabe qual foi a excelente ideia que esses noivos tiveram? Eles convidaram Jesus. Jesus também foi convidado para o casamento. Eu acho que aqui, eu tenho certeza, na verdade, que aqui está a grande virada de chave desse casal. Eles tiveram a sabedoria, eles foram muito felizes em convidar Jesus para o casamento. E veja, quando nós assim o fazemos, nós temos múltiplos benefícios. Convidar Jesus para a vida, para o casamento, convidar Jesus para o namoro, convidar Jesus para estar conosco na nossa rotina diária do trabalho, é o convite mais sábio que uma pessoa pode fazer em sua vida. Portanto, eles convidaram Jesus para o casamento. Agora tem algo que chamou aqui, que deixou a cena um pouco triste. A Bíblia diz que faltou vinho. Eu quero, antes de detalhar isso, abrir um parênteses com vocês nessa história. Existe uma teologia hoje que é muito propagada, que dizia assim, se você aceita Jesus, a sua vida é transformada. E aí não acontecem mais problemas, você só vai ter felicidade, é só vitória, só vitória e só vitória, não é assim?
Existe uma teologia, não existe? Que ensina, que prega isso? Só que, olha só, os noivos convidaram Jesus para o casamento e faltou vinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Do lado de cá, do ocidente, isso parece não ser grande coisa. Faltar vinho no casamento parece não ter tanta. Acontece que do lado de lá, no Oriente, os judeus, eles têm muita simbologia em torno de tudo. E o vinho, para os judeus, é sinônimo de felicidade, de prosperidade, de alegria. Logo, esse emblema, digamos assim, faltando no casamento, na festa de casamento, era como se fosse um sinal. Os noivos iriam dar a entender para aquela cultura, né? Que aquele casamento não ia muito longe não. Deixou faltar vinho. Então veja só, convidaram Jesus e mesmo assim faltou vinho. Sabe o que eu aprendo que a Bíblia me diz? Mesmo eu aceitando Jesus na minha vida, mesmo eu tendo Cristo como sendo aquele que me guia, me protege, me sustenta, ainda pode faltar vinho no meu casamento. A água ainda pode entrar dentro do meu barco. Ainda podem vir sobre a nossa vida, sobre a minha vida, mesmo eu estando com Jesus, ou Jesus estando na minha vida, nós ainda poderemos passar por aflições, por tribulações. E aí você agora pode me perguntar, então qual que é a vantagem de estar com Jesus ou não estar com Jesus? E eu vou dizer para vocês, existe muita vantagem. Ter Cristo na vida, ter Cristo dentro do barco, fez os discípulos se voltarem para Ele e ter nele a certeza da calmaria. Ter Jesus na nossa vida enquanto os ventos, nos balançam e os conflitos acontecem, eu digo para você, faz toda a diferença. Você pode estar atravessando o vale de sombras, de doenças, de enfermidade, de tribulação. Talvez você esteja com o coração ferido. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Quando você permite que Cristo faça parte da sua vida, essa tempestade, essas doenças, essas aflições, elas têm um peso diminuído, porque tudo recai sobre os ombros de Cristo. Lembra de um convite que Ele fez? Quando esteve conosco aqui à terra, Ele disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a diferença de nós termos Cristo na nossa vida e passarmos então por aflições. Ele disse, olha, tem de bom ânimo. No mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Eu já me tornei vencedor do mundo. Agora, veja aqui algo interessante. A Bíblia diz que quando falta vinho, os serventes se dirigem a quem para buscar ajuda? A mãe de Jesus, certo? E aqui eu quero de novo, na verdade eu vou entrar num assunto tanto quanto delicado, porque olha só, o inimigo, entendam algo, o inimigo não quer que nós sejamos cristãos centrados, equilibrados. Se ele puder levar-nos a um extremo, ele vai nos levar. Se ele puder nos levar a outro extremo, ele também vai nos levar. Então olha só, o inimigo então pega aqui um cristão, uma pessoa que acredita em Cristo, e ele leva para um extremo. Veja, ele quer tirar-nos do centro. Ele não quer que nós sejamos equilibrados com respeito a alguns assuntos. Com respeito ao assunto da Santa Virgem Maria também. Porque ele pega um grupo de cristãos e leva para um extremo e diz assim, Maria não pode ser de maneira nenhuma, ela foi uma mulher comum, Maria foi uma mulher pecadora, certo? Então esse negócio de estar venerando, adorando, olha, pessoas que fazem isso são idólatras. Veja, aqui está um extremo. Mas se ele não pode manter você aqui, ele vai levar você para outro extremo. E o outro extremo é, Maria é a nossa intercessora. Ela é a minha mediadora. Eu posso venerá-la, eu posso adorá-la. Não tem problema nenhum.
Sabe por que eu estou falando de Maria? Porque a Bíblia diz, aqui no versículo 3, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus se dirige até Cristo e dá essa informação para ele: olha, filho, acabou o vinho. E aí Jesus dá uma resposta no versículo 4, que pra gente parece um pouco ríspida, né? Mulher, meu tempo não chegou ainda. Mas não. Quando os hebreus vão se dirigir a alguém que eles dão uma importância, né? Eles chamam exatamente por mulher. Na cruz do Calvário, quando Jesus está morrendo ali, ele olha para João e diz assim: João, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Então esse termo mulher, né, na verdade na cultura hebraica é um termo carinhoso, de respeito, de admiração. Então quando Maria chega até Jesus para dizer para ela: olha, para ele, o vinho acabou, ele responde dessa forma. Mas aqui existe uma frase que ela precisava estar aqui em um quadro. Quando Maria se dirige a Cristo, que dá a informação, ele fala isso, ela vira para os serventes e ela diz assim, ó, no versículo 5, ela fala assim, ó: então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser, tudo que ele vos mandar. Ah, se nós, como filhos de Deus, seguíssemos à risca a instrução de Maria nesse momento. Ah, se nós seguíssemos essa frase: fazei tudo que ele vos disser, nós sofreríamos menos. Nós seríamos muito mais abençoados. Ela está dizendo, em outras palavras: obedeçam a tudo que Cristo mandar. E sabe por que hoje nós sofremos tanto? Porque existe tanta inimizade, briga, violência, porque nós não estamos seguindo esse conselho maravilhoso da mãe de Jesus. O texto diz que ela olhou para eles e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Agora tem algo interessante, né? Olha só. Existem algumas coisas que Deus pede para que nós façamos que parece um pouco estranho. Porque qual foi a ordem e a orientação de Jesus? Vocês estão vendo aquelas vasilhas ali? Eram algumas vasilhas grandes assim, que cabiam em torno de 60 litros, tá? Ele diz assim: encham de água. Eu imagino os serventes olhando para Jesus com um olhar estranho. Água? Mas acabou, foi vinho, não foi água. E sabe o que isso me ensina? Que Cristo vai pedir para que nós façamos coisas que aparentemente a gente não entende. Coisas difíceis de entender, que não cabe, né, no nosso entendimento. Mas a ordem, o conselho, na verdade, de Maria para os serventes eram: fazei tudo que ele vos mandar. E assim eles o fizeram. Encheram as vasilhas de água. E aí, mais uma ordem de Jesus: agora sirvam. E eu imagino os serventes olhando para Jesus e dizendo assim: a gente te obedeceu até agora, mas servir água para o mestre-sala, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Porém, a Bíblia diz então que eles servem o vinho. E há algo esplendoroso acontece. Quando eles viram ali a jarra no copo, né, do mestre sala, daquele que era o organizador da festa, certo? E ele toma, acontece algo interessante. Ele se delicia com o sabor do vinho. Sabem por quê, meus amigos, minhas amigas, nessa noite que estão me escutando? Porque quando Cristo entra na nossa vida, há transformação, há mudança. E essa transformação e essa mudança sempre é para melhor. Você nunca vai ver alguém que aceitou Jesus como seu Salvador tornando-se uma pessoa ruim. Você nunca vai ver alguém que se encontrou verdadeiramente com Cristo e deixou que Ele, a partir de então, cuidasse, guiasse a sua vida, tornando-se uma pessoa pior do que era antes.
Não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que tinham uma vida totalmente errônea, errada, uma vida afundada na criminalidade, no vício da droga, do álcool. E aí, quando se deixou abraçar por Cristo Jesus, essa pessoa se tornou lúcida novamente. Ela foi reintegrada à sociedade. Olha, eu conheço inúmeras histórias de pessoas que assim viveram. É esse Jesus que quer fazer parte da sua vida. É esse Jesus que realizou esse milagre lá há muito tempo atrás, dentro do casamento, confirmando essa instituição, tanto atacada por todos os tipos de influências do mal. É esse Jesus que quer fazer parte da sua e da minha vida. Sabe para quê? Para transformarmos em melhores homens, em melhores mulheres, em melhores filhos, em melhores netos, em melhores avós. Porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele muda as circunstâncias. Veja, o homem ficou abismado, né? E a vida certamente daquele casal que parecia até então destruída simbolicamente pela falta de vinho, agora ganha um novo ar, agora ganha uma nova página. Sabe, irmãos, meus queridos amigos, o Senhor, Ele deseja tanto, mas tanto fazer parte da nossa vida. Esses momentos que acontecem aqui todas as sextas-feiras, e a gente tem aqui insistido, a gente tem aqui continuado esse projeto que começou há quanto tempo aqui, Fernando? Como? 1 ano e 10 meses, olha só. Demorou um pouquinho a responder porque ele estava fazendo cálculo ali, né? Foi dia 8 de janeiro de 2023. Olha aqui o registrador de tudo, né? 2023. Vocês pensam que isso aqui acontece por acaso? Todas as sextas-feiras, Deus tem marcado no seu calendário esta reunião aqui. Vocês têm o privilégio de ter a palavra de Deus sendo explanada de forma simples. Sabe por quê? Porque o interesse do céu é salvar-nos. Deus quer que nós o conheçamos, porque a partir do momento que a gente conhece a pessoa de Jesus, eu volto a repetir, nós mudamos, nós transformamos. É isso que Cristo quer realizar na nossa vida, transformar a água para o vinho, nos ajudar, nos auxiliar em nossas lutas diárias. Jesus está chegando e Ele bate a porta do nosso coração. Existe um texto na Bíblia, no livro do Apocalipse, eu amo esse livro, gosto bastante de estudá-lo. Capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Sabe, eu quero finalizar aqui a minha fala com uma seguinte observação. Quando Jesus ordena que os discípulos não, os serventes, né, vão buscar as talhas ali, eu pergunto para vocês, ele precisava mesmo pedir que eles fossem lá encher as talhas? Claro que não. Ora, ele transformou a água em vinho. Eu via hoje um cientista falando desse milagre, né? A ciência entende o que aconteceu, mas ela não sabe explicar. Porque Jesus teve que fazer em segundos o que a energia, eu estava ouvindo o cientista falar, né? A energia acumulada de 200 milhões de galáxias de estrelas, olha só, precisava ter para poder transformar a água em vinho. Algo realmente divino. Então, esse Deus, esse Jesus que tem o poder de transformar a água em vinho, ele não necessitava pedir que os serventes fossem lá encher as talhas. E aqui está o segredo da mensagem dessa noite. Para o milagre acontecer, é necessário também a parte humana. Lembra quando Jesus ressuscita Lázaro? Ele diz assim: tirem a pedra. Ora, se ele é capaz de devolver a vida, ele também não podia, num estalar de dedos, fazer a pedra remover?
É porque o milagre para acontecer na sua e na minha vida necessita de você abrir a porta. Necessita você ir buscar a vasilha. Necessita você afastar a pedra. Porque Jesus, ele não é inconveniente. Ele só entra na vida daqueles que permitem que ele entre. Por isso eu estendo para você o convite nessa noite. Será se você não quer aceitar esse Jesus como seu Salvador? Permitir que ele adentre a sua vida, e eu tenho certeza que você experimentará, meu irmão e minha irmã, novidade de vida. O vinho será melhor, é claro que aqui é uma simbologia, né? As coisas, elas certamente vão se encaixar, e eu não estou aqui me contradizendo, dizendo para você que tudo vai dar certo. É bem verdade que a tempestade ainda pode se levantar. A dor, a lágrima, a doença ainda pode bater a sua porta. Mas, ao lado de Jesus, diz a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Quantos acreditam nisso? Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Se você sente aí o desejo, né? Se você entendeu a mensagem nessa noite, aceite Cristo como seu Salvador. Não demore, remova a pedra, encha as vasilhas. Permita que Deus trabalhe, use, adentre a sua vida, e você vai experimentar ser uma nova criatura, uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero... A Lívia vai cantar, né? Essa é a minha filhinha. Ela vai louvar com a gente nessa noite. Eu tenho 4, tá certo? Tenho essa. Tenho mais 2. Aquela outra ali, ó. Linda e maravilhosa. Cadê a pequenininha a outra? Mas tá no parquinho ali. E tem outra já encomendada, né? Tá chegando agora em dezembro. Vamos louvar ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, Jesus. Música gera direitos autorais, portanto encerramos aqui o culto, a oratória alusiva à palavra de Cristo através do professor Kleber nesta noite de 11 de outubro de 2024, nesse exato momento, agradecendo a todos pela presença. Valeu, Jesus. O que é